Olá, seja bem-vindo à primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim. Nós sabemos que o mundo tem enfrentado momentos difíceis como antes nunca visto. E a Igreja de Cristo tem se preparado, tem buscado ferramentas para cumprir a sua missão nesse tempo tão importante para levar o amor e a paz às pessoas. E a nossa igreja não estaria fora desse engajamento, dessa força de unirmos as nossas capacidades e unirmos as nossas possibilidades para que a gente pudesse levar o Evangelho a toda criatura. Então, por isso nós decidimos que os nossos cultos serão não presenciais, mas que eles continuarão acontecendo. E por isso, aos domingos, você tem um compromisso conosco de nos acompanhar online. Mas eu preciso passar para você algumas orientações importantíssimas. Em primeiro lugar, você precisa se preparar para esse culto. Prepare-se para esse culto. Não chegue em casa e coloque o culto acontecendo no seu celular ou na TV e vai fazer outra coisa. Não, se prepara, se organiza, né? Fique com sua Bíblia, pegue sua caneta, você vai ter mais condição de anotar o sermão para você estudar depois. Então se prepare-se para o culto, porque aí você não vai se perder, não vai desviar a sua atenção. A outra coisa que você precisa fazer é que você precisa sair da passividade. O que eu quero dizer com isso? Você não vai assistir o culto, você vai cultuar conosco. Então, se for pedido para orar, ore. Se for pedido para cantar, cante. Se for pedido para ler a Bíblia, leia a Bíblia também. É importante você participar para que esse culto aconteça da melhor forma possível, que essa experiência seja viva também aí na sua casa. E por último, compartilhe. Assim que acabar o culto, pegue o link do culto, compartilhe com as pessoas na sua rede social, compartilhe essa esperança às pessoas, porque o mundo precisa de boas notícias. Quando você for compartilhar, você coloque lá a hashtag Viralize a Esperança e a hashtag PBC. Viralize a Esperança e PBC. E compartilhe os cultos na sua rede social, aonde você puder fazer. Lembre-se sempre, vamos celebrar juntos, porque Jesus é a nossa esperança.
noite, irmãos, queridos amigos. Que prazer estarmos juntos novamente. Você é muito bem-vindo a celebrar o Senhor conosco. Que alegria rever as irmãs nesse prelúdio, cantando. Traz tanta alegria ao nosso coração, que está cheio de saudades. O nosso desejo é muito em breve estarmos juntos. Você é muito bem-vindo a participar conosco nesta noite. E eu queria deixar um versículo que diz assim, na verdade um verso do Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu te convido agora a, junto com a sua família, louvar ao Senhor conosco. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche esse lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche esse lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrados te adoramos com anjos e querubins. A nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrados te adoramos com anjos e querubins.
separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Olá, queridos, boa noite. Há uma frase que acabamos de cantar que impacta muito o meu coração. Só Ele pode devolver a vida ao coração. É isso que nós cremos, é isso que acreditamos. E é por isso que estamos aqui celebrando ao Senhor nesse tempo. Quero trazer para você, para uma reflexão muito breve, o texto de Malaquias 3, versos 10 e 11, que diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu acho mais impressionante aqui nesse texto é que ele não fala que é um desafio que eu e você damos a Deus, mas na verdade o que o texto quer dizer é que quando colocamos ele à prova, somos nós que estamos dando um passo de fé.
E quando falamos sobre dízimos e ofertas, estamos sim falando sobre um passo de fé, de esperança, de certeza de que Ele está conosco em todo o tempo. Para isso, a igreja tem disponibilizado, nesse tempo em que nós não estamos numa celebração presencial, algumas oportunidades, algumas ferramentas para que você possa devolver o seu dízimo, dar a sua oferta nesse tempo. Então você pode observar e pode fazer essa transferência através do seu aplicativo, do seu banco, fazendo uma transferência, um depósito, na nossa conta, no Banco Sicoob, no qual aparece para você na tela. O que você pode também fazer é você acessar o aplicativo da nossa igreja. Se você ainda não tem, instala ele, está aí nas lojas de aplicativos, e você pode encontrar lá o PIB Cachoeiro. E quando você abre o aplicativo, você tem lá uma opção na parte de baixo, escrito doações, e ali você também pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, de forma segura, tranquila, muito fácil, bem intuitiva. Você também pode trazer o seu dízimo aqui durante a semana, no horário comercial, também de forma tranquila. E se ainda assim você tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco, que a gente, de alguma forma, pode, como igreja, fazer uma visita a você, estar com você, orar com você, e a gente providenciar alguma forma de você também entregar o seu dízimo e a sua oferta. Esse tempo é precioso, é importante, para juntos continuarmos com a obra do Senhor. Ela não pode parar, ela não vai parar, e nós entendemos que isso é algo do Senhor para a nossa vida e para a sua vida. Nesse tempo precioso, vamos celebrar ao Senhor com a música especial, com o nosso coro. Minha canção, ao redor.
meus irmãos, muito boa noite. Estamos vivendo um tempo de celebração ao Senhor, como assim estamos fazendo nessa noite, mas também é tempo de exercitarmos a nossa fé na presença do nosso Deus. E a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Estamos chegando a esse tempo, irmãos, aonde precisamos orar ao Senhor, precisamos interceder ao Senhor para que, através do seu Espírito Santo, Ele possa zelar por nós, possa cuidar de nós, mas acima de tudo, nós precisamos crer que esse tempo vai passar e que dias melhores virão. Por isso, nesse momento, eu convido a você a exercitar a sua fé também através da oração. Aí onde você está, no ambiente do seu lar, mas em reverência ao nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Espírito Santo, assim como está conosco aqui nesse momento, está com você aí também. Então nós vamos orar nesse instante, crendo que o Senhor está entrando com providência diante dos temores, diante das angústias, mas trazendo paz e alegria aos nossos corações. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, toda honra e glória sejam dados ao Senhor. Pai, a Tua palavra nos convida, Senhor, a exercitarmos a nossa fé, a crer naquilo que ainda não aconteceu, a ver aquilo que ainda não existe, mas tendo a certeza pelo poder do Teu Espírito Santo, que em breve chegará a nós. Pai, nós confiamos e oramos ao Senhor, para que cuide de nossas famílias, para que o Senhor renove as forças daquele que está abatido, para que o Senhor levante aquele que está cabisbaixo, Senhor, mas para que acima de tudo o Senhor continue derramando a Tua graça sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Vai agora visitando cada lar nesse instante, ó Senhor Deus, trazendo a paz e a alegria do Senhor, meu Deus. Vai renovando as forças e, Senhor Deus, fazendo com que nada venha a faltar nesse tempo. Vai abrindo portas, porque o nome do Senhor Jesus é poderoso sobre nós. Pai, é pela fé que nós te oramos nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
coração e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que bom, estamos juntos novamente, apesar da distância física. Nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é adorar ao Senhor, louvar ao nosso Deus. E como tem sido bom esse tempo aqui, apesar da distância, esse culto, essa celebração. Aliás, hoje o dia muito festivo. Pela manhã nós tivemos o Anderson conosco, agora o coral da nossa igreja cantando. Muitas pessoas que estão nas suas casas agora estiveram aqui também virtualmente, louvando a Deus, e isso tem sido maravilhoso. Poder saber que
O templo está fechado, mas a igreja não está fechada. A igreja continua aberta, louvando e adorando a Deus. Nós nas nossas casas adorando ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18 até o 37. Eu quero falar sobre um tema muito importante, um tema que Deus tem falado no meu coração, sobre a fé diante do silêncio de Deus. A fé diante do silêncio de Deus. 2 Reis, capítulo 4, verso 18 até 37, um texto um pouquinho longo, mas importante, para que a gente possa entender todo esse texto, toda essa história, e tirar lições preciosas para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: o menino cresceu, e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se ao chão. Então pegou o filho e saiu. A fé diante do silêncio de Deus. Eu acredito que você já teve a sensação de que está fazendo a coisa certa em algum momento, ou está diante do desafio, mas tudo está dando errado na sua vida. Você já teve essa sensação? E você então ora a Deus, mas Ele completamente em silêncio, e por mais que você peça, Deus não responde. Parece que Deus ficou distante, parece que os céus se fecharam, e a sua oração bate e volta, e não é atendida. Essa, na verdade, é uma coisa que inquieta cada um de nós. Quando Deus se silencia, especialmente quando nós estamos diante de algum desafio. Quem de nós pode dizer que nunca passou um momento como este? Quem pode dizer que nunca passou pelo silêncio de Deus, especialmente nesses momentos difíceis? Quem de nós pode dizer que nunca fez uma oração sincera e mesmo assim não ouviu nada dos céus, nada aconteceu, não sentiu nenhum movimento dos céus em seu favor? A verdade é que em muitos momentos nós somos impactados pelo inquietante silêncio de Deus. Ou talvez, ou melhor, talvez nós não saibamos interpretar o silêncio de Deus, não saibamos interpretar o que Deus está falando através do seu silêncio. Mas a verdade é que sentir o céu
em silêncio é desconcertante para cada um de nós. Se orarmos e não obtivermos resposta, se orarmos e não sentimos paz, se orarmos e não ouvimos nada, se orarmos e não recebemos nenhum conforto, vem sobre nós uma ansiedade que nos consome, uma ansiedade que chega a transformar em medo, uma ansiedade que pode até, inclusive, transformar em desânimo. Se você já sentiu dessa forma, bem-vindo ao clube. E o salmista também já viveu uma experiência assim. No Salmo 13 ele diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Mas além de nós, além desse salmista, nós vemos na Bíblia homens e mulheres de Deus que tiveram momentos de angústias, de desânimo, de depressão. Em alguns casos a depressão foi tão forte, que alguns chegaram a pedir para si a morte. Foi vivendo um momento como esse que Moisés diz lá em Números 11, se me tratas assim, mata-me de uma vez. Elias, ameaçado por Jezabel, pediu a morte. Lá em 1 Reis 19 diz assim, que ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Jonas também, o profeta, fez um pedido semelhante. Em Jonas 4 diz, peço-te, pois, ó Deus, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. Jeremias foi mais longe, ele desejou nunca ter nascido, e então ele disse lá em Jeremias 20, maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu luz a minha mãe. O apóstolo Paulo também, admirado como modelo de firmeza e perseverança, também esteve perto de entregar os pontos. Numa de suas viagens, ele diz assim em 2 Coríntios, capítulo 1, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E sabe como foi que Moisés, como Elias, Jonas, Jeremias e Paulo conseguiram sair dessa situação de crise e de depressão? Algo comum lhes aconteceram. Eles ouviram a Deus, ouviram a voz do Senhor. Deus falou com eles. Eles oraram, eles choraram, eles buscaram e Deus ouviu. Mas o que acontece quando mesmo orando, mesmo clamando e até chorando, Deus não responde? Esse foi o drama do rei Saul. Ele estava prestes a enfrentar uma batalha muito difícil. Lá em 1 Samuel capítulo 28 diz assim, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Um silêncio absoluto, um silêncio inquietante. E Saul então, desesperado com aquele silêncio, não conseguiu suportar aquele silêncio de Deus. E na esperança de ter alguma resposta para aquele momento, ele deixou Deus e consultou uma médium. E esse foi um erro fatal que custou-lhe o ministério e a vida, o reinado e a vida. E infelizmente muitas pessoas têm agido dessa forma, não ouvem a Deus, então entram em desespero, perdem a paciência e tomam decisões equivocadas, atropelam as coisas e então as coisas dão erradas. Aqui quando nós lemos e falamos sobre fé e silêncio de Deus, fé e silêncio de Deus parece que são coisas excludentes, ou seja, uma exclui a outra, mas não é. Porque é possível ao mesmo tempo ter fé e também o silêncio de Deus, como é possível também experimentar o silêncio de Deus e ao mesmo tempo evidenciar uma fé. Mas como que nós podemos então equilibrar esse tema, fé e silêncio de Deus? Há um profeta que nós lemos aqui no texto, que mesmo ou diante do auge do seu ministério, ele experimentou esse silêncio de Deus. E mesmo diante desse silêncio de Deus, ele pôde então viver experiências de fé. E como ele fez isso? Como também nós podemos manter a fé diante do silêncio de Deus? É isso que a experiência de Eliseu e Geazi vai nos ensinar aqui. Em primeiro lugar, para manter a fé diante do silêncio de Deus, ande passo a passo com Deus para viver a cada dia uma nova experiência de fé. Olha só o verso 27, acompanha essa leitura que eu estarei fazendo. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz. Ela está muito angustiada,
mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Então, quando aquela mulher se abaixa e abraça ali os pés do profeta, ele percebe então a angústia daquela mulher naquele momento. E então Geazi, que é o seu servo, tenta tirá-la, pois naquele tempo uma mulher não poderia tocar em outro homem. E Geazi então vai ali para proteger o profeta, mas o profeta diz: deixa, ela está muito angustiada. E diz ainda: e o Senhor, Deus, não me revelou nada sobre essa situação. Deus não havia revelado aquilo que estava acontecendo e nem tampouco aquilo que o profeta deveria fazer. Um silêncio absoluto. Porque com Eliseu, na maioria das vezes, Deus dava uma palavra e ele então passava essa palavra ao povo. Deus revelava aquilo que os inimigos iriam fazer e Eliseu então revelava aquele plano ao rei. Mas de repente acontece alguma coisa, Deus tira ali o profeta dessa zona de conforto e não fala nada mais. E aquela mulher então chega até o profeta Eliseu e Eliseu diz: olha, Deus não me falou nada a respeito, eu não sei nada a respeito disso. Então ela conta que o seu filho morreu, mas ele ainda não sabe o que vai fazer. E o que eu aprendo aqui com essa passagem, com esse texto bíblico, é que algumas vezes, quando nós estamos orando, Deus prepara o nosso coração para as coisas que vão acontecer. Deus mostra aquilo que Ele vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. Mas muitas vezes também, Deus não fala nada. Deus não fala aquilo que Ele vai fazer. Deus não revela. E sabe o porquê disso? Porque Deus faz isso, porque Deus age assim comigo e com você. Ouça bem. Deus faz dessa forma para que nós possamos aprender a caminhar com Ele, passo a passo, dia a dia, numa experiência de total dependência dEle. Meu irmão, é isso que acontece comigo, com você. Nós não sabemos tudo que Deus vai fazer. Você não sabe todos os planos de Deus para a sua vida. Deus não revelou todas as coisas para você. Então o que você deve fazer diante disso? É andar com o Senhor, passo a passo, dia a dia, viver a cada dia uma nova experiência de fé com o Senhor. Você não pode viver alicerçado apenas nas experiências do ontem. As experiências servem sim para nos fortalecer, mas você não pode viver somente alicerçado nessas experiências. Tem que ter experiências novas, diárias com o Senhor. Andar com Deus nesses tempos de silêncio é crer que Ele está guiando as nossas mãos, segurando as nossas mãos. E isso acontece porque nós não conseguimos chegar lá na frente. Então temos que segurar na mão dEle e andar passo a passo com Ele, dia a dia com Ele. E dizer: Senhor, eu não estou chegando o caminho, mas eu continuo confiando no Senhor. E por isso eu vou dar mais um passo pela fé. Porque eu estou confiando no Senhor. E a cada passo que nós dermos, nós teremos que depender totalmente do Senhor. Porque nós não conseguimos enxergar lá na frente. Era isso que Deus estava naquele momento colocando no coração do profeta. Um novo desafio. Porque ressuscitar uma pessoa, ele nunca tinha feito isso. Ele não sabia como fazer isso. E portanto, como ele não sabia, ele teria que depender completamente do Senhor. E naqueles 10 quilômetros de distância entre o Monte Carmelo e Sunem, ele tinha que depender então da graça de Deus. Tinha que andar passo a passo com o Senhor para ter uma nova experiência de fé. Então eu quero te falar uma coisa muito importante. Se você está vivendo o silêncio de Deus neste tempo, se você tem orado e não tem ouvido a voz do Senhor, os céus não têm se abertos para você, comece a andar passo a passo com o Senhor. Comece a ter novas experiências de fé com o Senhor, dependendo dEle completamente. É por isso que Deus às vezes silencia. Mas também, segunda lição, que para manter a fé diante do silêncio de Deus, saia da rotina espiritual para experimentar o renovo que Deus tem para você. O verso 31, a parte A, diz assim: Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Uma grande tentação que nós temos quando nós caminhamos com Deus é nós ligarmos o piloto automático da nossa fé e fazer então algumas coisas mecanicamente, porque nós estamos acostumados a fazer daquela forma. E foi isso então que o profeta fez. Ele mandou o seu servo Geazi na frente levar o cajado.
Porque o cajado era símbolo de levar uma bênção para alguém, e não era a primeira vez que Geazi levava o cajado do profeta e tocava em alguém para esse alguém ser abençoado. Então, pelo fato de Deus não ter falado com ele, Eliseu então ligou o piloto automático da sua vida cristã e fez aquilo então que ele estava acostumado a fazer, que era colocar o cajado, porque ele achava que isso iria funcionar, que o menino iria ressuscitar. Mas Deus então começa mais uma vez a trabalhar no coração daquele homem, do profeta, mostrando que muitas vezes o Senhor desliga o nosso piloto automático. E sabe por que ele faz isso comigo? Ele fez com o profeta e faz também com você, para que nós lembremos que é Ele e não as ferramentas que usamos que está agindo. E também para que nós possamos ter novas experiências também com o Senhor. Porque se nós ficarmos apenas nas mesmices da nossa fé, nas rotinas espirituais que nós já acostumamos com a vida, nós não crescemos nada, nós não avançamos nada. Então o Senhor nos convida a sair dessa rotina espiritual que às vezes envolve a nossa vida e nós ficamos ali cercados naquela rotina. E veja só como isso funciona na prática algumas vezes. Às vezes nós temos a tendência de transferir o milagre de Deus para as coisas que nós consideramos santas. Muitas pessoas então atribuem a bênção a algum objeto. E por isso hoje ainda muitas pessoas têm lá um copo d'água, tem lá uma água benta, tem lá um óleo ungido, tem lá os pedaços da cruz de Cristo, porque atribuem um poder ao produto. E também colocam um poder nessas coisas. E colocam um poder também, entendam bem aquilo que eu vou falar, até mesmo na oração. E por isso algumas pessoas atribuem poder à oração de uma pessoa e não de outra pessoa. E alguns então vão ali na irmã de oração, que não é errado, é correto ir. Mas o erro é atribuir poder da oração apenas àquela irmã. A oração na verdade é um instrumento. Outras pessoas sobem no monte, também não é errado subir no monte para orar. Mas o errado é atribuir o poder apenas à oração que se faz no monte. Ou algumas pessoas participam das campanhas de oração desta igreja aqui, de outra igreja ali, como se fosse algo místico, por achar que a bênção só pode ser encontrada se fizer a campanha, e não é assim. A bênção não está na campanha, a bênção está no poder de Deus, no Deus Todo-Poderoso. Então o que Deus está mostrando aqui é que nós precisamos desligar o piloto automático da nossa vida cristã e descobrir que a bênção está em Deus e não nas coisas, por mais sagradas que elas sejam. Porque se o menino voltasse à vida através ali do toque daquele cajado, Eliseu certamente atribuía alguma força mística àquele cajado e iria fazer isso constantemente. E Deus então não receberia a honra daquele milagre, a glória daquele milagre. E Deus então queria mostrar para ele que não era o cajado, mas era Deus. Não são os métodos, não são os jeitos, não são os rituais, não são as campanhas, não são os cajados. Mas é Deus, é sair da mesmice espiritual, da rotina espiritual e experimentar uma nova dinâmica de fé. Ter experiências com Deus, esse tempo que Deus está nos dando é um tempo oportuno para isso. Deus nos tirou dos templos, nos colocou agora nas casas. Nós estamos nas casas e é o tempo de nós então mudarmos a rotina espiritual. Não são os cajados que funcionam, mas é a graça de um Deus Todo-Poderoso, é a visitação do Espírito Santo na minha vida, na sua família, na sua casa, é a palavra de Deus entrando no nosso coração, transformando a nossa vida. Então Deus nos convida para isso, para uma renovação. Deus está te convidando também para essa renovação, a viver o novo dEle, porque Ele tem muito mais para você. Quantos de nós vivemos uma rotina espiritual e Deus tem muito mais a realizar em nós e através de nós, mas é preciso desligar o piloto automático da nossa vida cristã. E essa é a segunda lição. Mas tem uma terceira lição aqui desse texto, que para manter a fé diante do silêncio de Deus, entenda que quando tudo está complicado na sua vida, é preciso firmar nos trilhos já colocados por Deus, especialmente na palavra dele. Olha só os versos 32 a 35, dizem assim: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto.
Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Sabe, meus irmãos, há batalhas que nós somos experientes. Há coisas na nossa vida que não nos afetam como afetam outras pessoas. Mas há experiências que nós nunca passamos, há lutas que nós nunca travamos. Foi isso que o profeta Eliseu experimentou, uma batalha que ele nunca havia travado. E o pior, como eu disse no início, Deus estava em silêncio. Aí ele entra naquele quarto sozinho, fecha a porta, ora, deitou em cima do menino, levantou e começou a andar, talvez esperando uma resposta de Deus, mas o que houve foi a continuidade do silêncio do Senhor. E naquele momento Deus estava mostrando mais uma vez que quando nós não temos uma palavra específica de Deus, quando tudo está complicado na nossa vida, quando tudo está nublado na nossa vida, nós precisamos nos firmar nos trilhos que já foram colocados pelo Senhor. E foi isso que aconteceu. Eliseu nunca tinha travado aquela batalha, nunca tinha lutado aquilo, mas ele teve um discipulador, o profeta Elias, que já tinha travado uma batalha dessa. Lá em 1 Reis conta a história onde Elias orou e Deus então ressuscitou o menino. Elias também naquela oportunidade deitou sobre o menino 3 vezes. Então Eliseu fez igual, já que Deus não havia falado, ele firmou a sua atitude, a sua ação nos trilhos já colocados por Deus. Eliseu então deitou sobre o menino, mão com mão, como diz a Bíblia, boca com boca, olho com olho, e o menino então ressuscitou. O corpo do menino foi se aquecendo e ressuscitou. E ali diz que o menino espirrou 7 vezes. Espirrar 7 vezes parece um detalhe sem sentido, mas o que me parece aqui é uma metáfora do número 7, que significa o número da perfeição. E o espirro tem a ver com o sopro, e o sopro no hebraico é espírito, e aquele menino então espirra 7 vezes, é como se Deus estivesse dizendo, sou eu que estou dando a vida a este menino. Não é o calor do seu corpo, não é o cajado, mas é Deus, sou eu. E a Bíblia diz sobre isso, que Deus provê todas as coisas. A Bíblia diz lá em Tiago que toda boa dádiva vem de Deus, é das mãos dele. Portanto, quando tudo estiver complicado na sua vida, quando estiver nublado, quando você não tem uma palavra de Deus, quando você não sabe o que fazer, firme a sua vida nos trilhos já colocados por Deus. Não entre nessa onda de novas invenções. Deus já nos deu tudo para vivermos uma vida plena com Ele. Você então não precisa dessas novidades do mercado da fé. Logicamente, nós temos novos métodos de aplicação do Evangelho, métodos mais contemporâneos, mais aperfeiçoados. Isso sim é bom e nós devemos aproveitar. Mas a base tem que ser sempre a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser sempre a nossa regra de fé e de prática. Então, se você está aí, talvez vacilando na sua fé, comece a ler a Bíblia. E certamente a sua fé será fortalecida. A própria Bíblia fala sobre isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não fique buscando caminhos alternativos. Não queira alicerçar a sua vida, alicerçar o seu casamento, alicerçar a sua família em novidades que aparecem. Alicerce em Deus, alicerce na palavra dEle. Então, quando tudo estiver complicado na sua vida, nublado na sua vida, você não vê saída, firme nos trilhos já colocados pelo Senhor. Sabe, Deus está te convidando para uma renovação espiritual. Te convida para viver o novo dEle. Porque Deus tem muito mais para você. Deus quer surpreender você com a graça dEle, com o poder dEle na sua vida. Deus quer te dar crescimento sempre. Mas às vezes, nós nos deparamos com o silêncio de Deus. E por isso, muitas vezes, nós paralisamos. Mas o que fazer diante do silêncio de Deus? O tempo do silêncio de Deus é o tempo da busca. O tempo do silêncio de Deus é o tempo de nós não sairmos dos pés de Jesus. O tempo do silêncio é o tempo de abraçar a graça de Deus, é o tempo da oração, é o tempo da leitura da Bíblia, é o tempo da reflexão nas coisas de Deus. O tempo do silêncio de Deus é o tempo da aprendizagem, do crescimento. É o tempo de nós aprendermos a caminharmos pela fé. E se você está vivendo esse tempo do silêncio, e por conta disso está com a sua fé abalada, é hora de olhar para Deus e ver aquilo que Ele tem falado com você através desse silêncio. O tempo do silêncio é o tempo de nós mantermos a fé. E como nós aprendemos hoje, é o tempo de andar passo a passo, dia a dia com Deus.
É o tempo de nós sairmos da rotina espiritual. E é o tempo de nos firmarmos nos trilhos já colocados pelo Senhor. E eu quero encerrar esta palavra lendo um versículo do Salmo 30, do verso 5, que resume a graça de Deus sobre nós, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que Deus abençoe, que Deus aplique essa palavra no seu coração, na sua vida e na sua família, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar, vamos louvar ao Senhor. E quando louvarmos a Deus, reflita naquilo que Deus tem falado aí no seu coração nesta noite. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder para salvar. Escreve um novo momento pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei
levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 Nós vamos orar nesse instante, mas antes eu quero trazer uma palavra, algumas informações. E depois desse tempo nós vamos orar por tudo aquilo que nós tivemos hoje aqui, mas também por essas questões que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a saudade que nós estamos de vocês. Eu espero em breve que nós possamos voltar aos nossos cultos presenciais, mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuando aqui também com as nossas celebrações. Mas a saudade que nós sentimos é muito grande e tenho certeza que em breve estaremos juntos, onde nós podemos, se for possível assim, abraçar você. Se não puder, pelo menos olhar, dar um sorriso e vai ser muito bom. Mas enquanto isso não chega, esse dia não chega, nós continuamos então com as nossas celebrações online, às 10 da manhã, às 19 horas, aos domingos, tá bom? Eu peço que você continue participando conosco. Você pode interagir ali, tem um chat ao vivo, você pode interagir ali com as pessoas que estão interagindo já. Também envie o link das celebrações para as pessoas do seu relacionamento, para os seus amigos, sua família, tá? Poste nos grupos que você participa do WhatsApp. Isso vai ser importante para as pessoas também terem acesso à palavra de Deus. Mas nesse tempo também, que nós já estamos de afastamento social, nós estamos procurando suprir a igreja com várias ações. Eu quero colocar algumas ações que nós estamos fazendo para que você entenda a dinâmica da igreja. Como eu disse, o templo fechou, mas a igreja não fechou, a igreja não para. Nós temos ligado para muitas pessoas, todos nós ministros temos ligado diariamente para as pessoas, orando com elas, né, ouvindo um pouquinho também delas, trazendo uma palavra também de conforto. Temos feito lives, várias lives com a juventude, o pastor Celso também tem feito ali com os líderes de pequenos grupos, com tantas pessoas. Nós temos feito encontros dos pequenos grupos pelo Zoom, muitos pequenos grupos têm feito dessa forma. O roteiro dos pequenos grupos está sempre disponível ali no nosso site, também no aplicativo, também eu disponibilizo eles também em alguns grupos do WhatsApp. Então se você pode ter acesso ali, pegar aquele roteiro e fazer da forma que você achar melhor. Se você não participa de um pequeno grupo, é importante você fazer o pequeno grupo às quartas-feiras, 19 horas, aí com a sua família também, usando esse roteiro também. Além disso, todos os dias, de segunda a sábado, nós estamos orando, 19 horas também, orando a Deus. Aos domingos pela manhã também, às 9 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, também, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, mas nós temos da juventude, dos jovens e adolescentes, dos adultos, temos também feito o trilho discipulado. As lições da escola bíblica estão todas disponíveis no site e no aplicativo da igreja. Você pode ali pegar online, estudar aí com a sua família, tá bom? Todas as faixas etárias estão ali disponíveis, tá bom? Nós temos tido também nesse tempo alguns grupos de casados para sempre, feito algumas reuniões, alguns encontros também, e tem sido bênção também. Nós estamos enviando também aos juniores a leitura de alguns salmos. A Soninha tem feito isso, tem feito também um quiz com eles, que são perguntas para que eles respondam ali, através daquilo que eles estão aprendendo na Bíblia. Temos feito também o papo de mãe com autistas, de mãe de autistas, a Soninha tem feito e vai fazer daqui uns dias mais outros também. E temos feito também contação de história, com a tia Meire, está lá no nosso canal do YouTube, para as crianças, você pode acessar ali para os seus filhos, esse canal também da igreja. Enfim, nós temos feito tudo isso com a finalidade de movimentar e envolver a igreja, além dos corais que têm se reunido à distância, como você viu hoje, esses dias atrás também nós
postamos aqui na igreja também, na celebração. Então tem acontecido também, as pessoas têm se envolvido nessa dinâmica da igreja. Isso tem sido muito bom, esse movimento que a igreja tem feito. Então se envolva cada vez mais nisso. O outro assunto que eu quero falar com você, sobre 3 campanhas que nós estamos envolvidos na igreja. A primeira delas é a Operação José. O que é a Operação José? A Operação José é para arrecadar alimentos, porque tem muitas pessoas nesse tempo passando necessidades. E nós temos a possibilidade de ajudar através de você, através de mim. Então, se você puder, doa uma cesta de alimento ou meia cesta. Cada cesta custa em torno de R$80. Você pode comprar a cesta, você pode também ligar aqui para a igreja, enviar o dinheiro, a igreja compra, enfim, ajudar outras pessoas. A primeira campanha, Operação José. A segunda campanha é a campanha de doação de sangue. Se você puder fazer isso, nós estamos com a parceria com o Hospital Evangélico para fazer essa doação de sangue. Então procure o pastor Hugo, ligue para ele, manda uma mensagem aqui para a igreja. Essa mensagem chegará para ele também, se você tiver essa disponibilidade. E a outra campanha, a terceira campanha, nós começamos na quinta-feira, agora que passou, uma campanha de evangelização promovida pela nossa convenção estadual, chamado Jesus é a Nossa Esperança. Inclusive eu postei aí em vários grupos uma arte para que você possa também mudar o seu perfil nas redes sociais com a explicação aí dessa campanha. É cada um de nós orar por uma pessoa que quer alcançar para Jesus durante esses dias. Ontem, sábado, foi o dia de oração em jejum, onde nós tivemos essa possibilidade, todo o estado, todos os batistas do estado unidos nesse propósito também. E a partir de amanhã até sábado, do dia 27, então amanhã até dia 2, que é sábado, nós teremos conferências evangelísticas através da internet. Nós vamos enviar os links e todos os dias nós teremos um pregador diferente, conferências evangelísticas, e nós queremos então que você convide essa pessoa que você tem orado para participar dessas conferências também, tá bom? E essa é a campanha, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, e nosso propósito é alcançar pessoas para o reino de Deus. Feito isso, eu quero pedir que você continue orando por nós, orando pela igreja, orando pelos pastores da igreja, e nós continuamos também orando por vocês, orando pela igreja. E se você precisar de nós, você quiser conversar, você quiser orar conosco, você pode ligar aqui para a igreja e marcar, que nós teremos o maior prazer em poder atender e poder orar com você. Que Deus a todos abençoe. Amém? Agora feche seus olhos, nós vamos orar, encerrando essa celebração coletiva. Feche seus olhos aí onde você está, do jeito que você está, e nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta noite, pelo dia que nós tivemos, pelas celebrações que nós tivemos nesse dia. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou ao meu coração, através das mensagens, das canções, e certamente falou ao coração de muitas pessoas que já estão participando, ou que irão participar desta celebração. Ó Deus, muito obrigado. Deus, continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, e que todas essas ações que nós estamos desenvolvendo, ó Deus, possa servir para alimentar espiritualmente o teu povo. É assim que nós oramos, ó Deus, pedindo a bênção do Senhor por cada pessoa, por cada família, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, tenha um restante de noite abençoado. Amanhã, lembrando, 19 horas, estaremos juntos em oração, e tem uma semana abençoadíssima. Aliás, amanhã começa a conferência evangelística, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, amém.